mensagem de hoje se chama O Bom, o Belo e a Poesia. O bom, se você não sabe, é Deus. Ele é o bom. Quando o rapaz chegou para Jesus e disse: bom mestre, ele disse: por que me chamas bom? Só há um bom que é o Pai. Bom é Deus. O belo é teu Jesus lindão, que você estava cantando para ele agora. Amém? Aleluia. Jesus é o belo, ele é o lindo, ele é o maravilhoso. E quando João tenta descrever o que ele percebe no começo de Apocalipse, ele vai tentar descrever, falar um pouco a respeito de Jesus. E ele fala dos cabelos brancos, dos olhos de fogo, de metais reluzentes, porque com certeza ele não tinha nada aqui na terra que pudesse fazer um paralelo da beleza do Senhor. E quando alguém passa por experiência de quase morrer e voltar, a pessoa conta que viu Jesus, e que ele é lindo, e que ele é maravilhoso. E a poesia, pastor? Bom, poesia é o seguinte: nós gostamos muito de falar de Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E do 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas e o 10? Pois somos feitura dele, criados para andarmos nas obras que de antemão ele preparou para que nelas andássemos. Ali quando diz, pois somos feitura dele, ou criação dele, a palavra poema, que ela pode ser traduzida por obra, feitura, criação, ou até mesmo poesia. Então hoje, o belo é o Pai. Aliás, o bom é o Pai, o belo é o Cristo. E a poesia é você, amém? Você é a poesia do Senhor. Diga isso para a pessoa do seu lado assim: a poesia é você. Você é a poesia do Senhor. Você é aquilo que o Senhor fez. E algo curioso da poesia, posso falar com um pouco de propriedade, me dediquei a isso ali uns 4 anos antes de sair como missionário. Fui escritor profissional. E a poesia, ela tem algo diferente. E ela não segue necessariamente o linear de um texto. Ela não segue linear como os padrões textuais. Ela tem uma beleza diferente, porque às vezes ela faz umas curvas e umas licenças que são diferentes. E a nossa vida, ela é assim. A nossa vida, ela não é como um programa de computador, que ela vai de alto a baixo, num padrão. A nossa vida, às vezes, ela é um tanto quanto sinuosa nas experiências, nos desafios e nas coisas que passamos. E essa semana a pastora Tássia colocou no grupo da GR Kids um texto que já vínhamos conversando lá em casa há algum tempo. E esse texto é o que se encontra em Deuteronômio, capítulo 23, Deuteronômio 23, do 12 ao 14, Deuteronômio 23, do 12 ao 14, acredito que vai ser projetado aqui também. E talvez, assim como você começar a ler, você diga: pastor, mas não é o bom, o belo e a poesia? O que tem a ver esse texto? Esse texto parece justo o contrário. Quer ver? Diz assim: determinem um local fora do acampamento para onde possam evacuar. Sim, hoje nós vamos falar de isso na igreja. Como parte do seu equipamento, tenham algo que possam cavar, e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Tenho certeza que você só não riu porque a gente estava lendo a Bíblia. Quando o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Israel, estava saindo do Egito rumo à terra de Canaã, estavam fazendo essa jornada, essa caminhada, é óbvio que eles também tinham as suas necessidades fisiológicas. E o que eles precisavam fazer? Eles não iam fazer do lado da barraca, porque foram 40 anos caminhando. Eles não iam cada vez do lado da barraca usar. Às vezes eles ficavam acampados vários dias. Então o que o Senhor deu orientação? Quando você sentir vontade, você vai para fora do acampamento, cava um buraquinho, faz a caquinha, fecha e volta para o acampamento. Ok? Mas tem um porém. Diz assim, porque
O seu Deus é santo, porque vocês são um povo santo, e o Senhor caminha no meio do acampamento. Do jeito que o texto ele é escrito, parece que ele está nos dizendo mais ou menos o seguinte: não faz lá dentro para Deus não estar passando e pisar em cima. E quando a gente para pensar um pouco, o que isso tem a ver com a nossa vida? Eu vou começar pela parte mais fácil, e depois eu vou partir para a parte mais difícil, pode ser assim? Vamos começar pela parte mais fácil, o que isso tem a ver com a gente? Primeiro então, Deus limpinho e as moscas de Belzebu. Se por um lado Deus sempre se mostra na Bíblia como alguém organizado, limpo e cheiroso, pastor, como assim organizado, limpo e cheiroso? Vamos lá. O lugar onde eles montavam as tendas no deserto era organizado. Cada família tinha um local específico, cada tribo tinha um lugar específico aonde montar as suas barracas, não era de qualquer jeito. A tenda da congregação e o local onde ficava ali a Arca da Aliança, que era a caixa na qual o Senhor havia se manifestado a eles, ela precisava ser colocada em um lugar específico, e tudo era medido com medidas específicas, tudo em forma muito organizada. Tudo limpo, não podia ter nada imundo, as coisas tinham que não apenas ser limpas, elas tinham que ser cerimonialmente limpas, cerimonialmente puras. Então não era uma lavadinha não, tinha todo um ritual de purificação, tinha que ser 100% limpinho. O que mais? Lá, eles, como uma forma de oferta ao Senhor, eles queimavam incenso. Não esse incenso de hoje em dia, que é 99,99% é coisa mística, né? Mas um incenso que era usado para Deus e deixava o ambiente cheiroso. Então o acampamento do povo de Deus lá de Israel, do Antigo Testamento, ele precisava ser, diga comigo, limpo, organizado, cheiroso. Se você der uma espiadinha por mão do lado, será que ele tem alguma coisa a ver com isso? Brincadeiras à parte, o diabo é ao contrário. O diabo é ao contrário. Inclusive, um dos grandes príncipes do inferno, Belzebu, a tradução do seu nome poderia também ser o Senhor das Moscas. Porque é isso que os demônios são, as varejeiras na volta, tentando incomodar. E as varejeiras querem o quê? Carne, de preferência carne estragando, não é assim? E é bem assim que os demônios funcionam, eles estão atrás de gente carnuda. Gente que deixa a carne governar, dominar sobre a sua vida. As hordas do inferno são assim, atrás de sujidade. Não estou com isso querendo dizer que todo lugar sujo está cheio de demônio e que todo lugar limpo está cheio de anjo. Não necessariamente. Mas havemos de convir que lugares limpos, cheirosos e bonitos combinam mais com as coisas de Deus, e lugares bagunçados e sujos combinam mais com as coisas das trevas. Você concorda comigo? E não estou falando aqui de dinheiro. Porque tem gente que nem o pessoal brinca naquele ditado, né? Sou pobre, mas sou limpinho. Tem gente que tem poucas condições e é extremamente organizado, limpo, cheiroso, e tem gente que tem mais e não é. Enfim, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de entender uma postura e um estilo de vida. E eu volto a dizer, no Antigo Testamento, isso foi dado ao povo hebreu como regra. Como regra. Gosto de dizer e explicar da seguinte forma: regra a gente usa para imaturidade. Princípios a gente usa onde existe maturidade. Quando Deus tinha um povo iniciando uma caminhada para se aproximar no relacionamento com Ele, Ele precisava impor o quê? Regras. Quando o Senhor passa a ter um povo um pouco mais maduro no relacionamento com Ele, Ele estabelece o quê? Princípios. Não mudou, só se transformou de regra para princípio. Você acha que o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo, que pedia para eles serem limpos, cheirosos, organizados, você acha que ele mudou? Não, ele não mudou. E se o acampamento de Israel precisava ser dessa forma, o que resta para nós, a igreja do Senhor Jesus? Você está entendendo onde nós vamos chegar? Glória a Deus. Queridos, inclusive sim, pode a sujeira, o fedor, a bagunça, em alguns casos, atrair
a manifestação das trevas. Em alguns casos pode acontecer isso. Pode acontecer. Bem como as trevas podem também atrair a sujeira, a bagunça e a desorganização. É verdade. É sério assim o negócio. E, sabe, isso para nós, às vezes, é um pouco difícil mesmo. A segunda coisa é limpo, organizado e cheiroso. É humilhante para nós, como cristãos, quando tem algum tipo de evento cristão, sei lá, marcha para Jesus, sei lá o que, alguma coisa assim grande, show gospel, e depois fica para trás atirado garrafinha, copo plástico, papel de bala no chão. É uma vergonha, porque não é desse jeito que o povo de Deus se comporta. Amém? Não é desse jeito, o povo de Deus não é desse jeito. Sabe, não orna com o povo de Deus que termine o culto e fique copo atirado para um lado, sujeira para o outro. Hoje, irmão, assim, estamos em casa, né? Vamos lá. Hoje eu achei até chiclete colado na janela aqui na igreja. Meu Deus, isso não combina, isso não combina. Se for você, dá tempo de você entregar a vida para Jesus hoje. Fica tranquilo, o Senhor perdoa teus pecados e pode te limpar disso também. Não, de verdade mesmo, de verdade, o Senhor pode te perdoar e te purificar. Não quero fazer chacota de você, não. Nós somos o povo do bom, do cheiroso, o povo do organizado, bem? Em toda a Bíblia, nós nunca achamos Deus fazendo as coisas mais ou menos. Não achamos. Nós não achamos. Imagina, né? Deus, em vez de criar a Eva, ele dizia: não, Adão, te vira aí, casa com a girafa. Não, Deus fez completo Adão e Eva, fez as coisas organizadas. Deus sempre trabalhou bem, e Deus nunca fez corpo mole, amém? Então, o Senhor passeia no nosso meio, e nós precisamos entender isso e nos comportarmos dessa maneira, amém? Inclusive aqui como igreja, esse final de ano estamos cheios de atividade, mas começando o ano nós vamos dar umas geralzona aqui na igreja também, no prédio, né? Dar umas melhoradas para ficar melhor ainda. Mas mudando de assunto, e a tua casa? Antes de alguma forma entrarmos nisso, eu quero dizer que para nós é bem difícil, confesso, eu estava com vergonha, porque meu carro estava muito sujo, estava com vergonha, e aí estava sentindo mal, que aí a gente viajou a Cristal, viajou a Canela, e eu com vergonha daquilo. Graças a Deus, tem o Matheus, mora ali perto de casa, deu um trato, o carro conseguiu, fiquei muito feliz por isso, aí deu aquele alívio. Mas essa semana a Tássia esteve muito envolvida com as questões da GR Kids, e estava difícil conseguir manter a casa também organizada. Quem estava ajudando os trabalhos da GR Kids não estava fácil, às vezes é difícil mesmo, os dias são corridos. Agora, uma coisa é os dias serem corridos, e outra coisa é a gente ser bagunceiro, desorganizado e fedidinho, né? E talvez você diga assim: não, mas eu até que gosto desse jeito. Deixa eu contar por mim. Eu saí de casa com 18 anos, fui ser missionário, e como é normalmente um homem de 18 anos morando sozinho? Boa parte das vezes isso não dá muito certo. Quem viu lá em Canela era tipo assim: tinha a igreja e eu morava na casa dos fundos da igreja, eu morava atrás da igreja, com a diferença que o culto infantil continuou sendo na minha casa, não se mudou. Então, mas era tipo como é ali com o Lucas. E aí o pastor, ou por dó ou por nojo, ele pedia para a faxineira da igreja limpar a minha casa uma vez por semana também. Porque realmente eu não tinha muita noção disso, eu não conseguia muito perceber. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, né, amor? A importância da limpeza, da organização. Irmão, você já percebeu na Bíblia que o diabo não conseguiu derrubar o Adão? O diabo não conseguiu, mas daí chamou a ajuda de Eva, deu certo. Te peguei. Te amo, amor. Ai.
Mas aí, realmente, a Tássia foi uma pessoa que me ensinou muito, me ajudou muito a entender sobre essa questão de deixar as coisas limpas, bonitas e organizadas. E quando nós olhamos para esse texto aqui do Antigo Testamento, Deus estava literalmente falando isso, que o acampamento bagunçado, sujo, cheio de caquinha no chão, era algo que afastava Deus de caminhar naquele lugar. Olha só que sério, é sério mesmo, é sério mesmo. Não só a casa, vamos pensar também no nosso ambiente de trabalho. Como às vezes é difícil manter um ambiente de trabalho organizado, bacana, que seja habitável. Porque, queridos, a feiura, a sujeira, o fedor, eles são de fato coisas que começaram a entrar no mundo depois do pecado. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria um lugar bonito, Ele cria um lugar cheiroso, Ele cria um lugar agradável. Amém, queridos? Amém? Então, realmente isso faz a diferença. E não sei se você já percebeu, salvo problemas de saúde, porque isso nós temos que ter muito respeito, existem problemas de saúde que complicam nesse sentido, mas fora isso, há pessoas às vezes que elas até tomam banho, se arrumam e continuam com um cheiro desagradável. Às vezes pode ser um demônio habitando no coração dela. Já vimos casos assim. A pessoa se limpa, toma banho, ela não tem nenhum problema de saúde, às vezes aquilo ali é um espírito maligno agindo nela, e ela precisa se desfazer disso, se libertar disso. Amém? Não é fato. E você pode receber essa oração também. E se você diz assim, mas eu não gosto assim, eu acho isso muito perda de tempo e tal, eu te entendo. Eu te entendo por quê? Porque nós nascemos num mundo caído. Nós nascemos num mundo influenciado pelas trevas. Então, é normal que um certo tipo de desordem habite os corações. Mas quando o Senhor vai nos transformando, vai nos tornando mais parecidos com a Nova Jerusalém. Lê nos últimos capítulos da Bíblia como é a Nova Jerusalém. Como é o lugar onde nós vamos morar eternamente. Tudo organizado, brilhando, limpinho e cheiroso. Amém? Amém? Então, existe uma tentação da carne, uma tentação do mundo e uma tentação do diabo, os três inimigos do cristão, para tentar nos levar para o outro lado. Mas nós vamos perseverar, amém? Aleluia, glória a Deus. Talvez a primeira experiência que você teve num ambiente de trabalho foi bagunçado. Talvez a referência que você teve de uma casa, cresceu num lar bagunçado, num lar sujo, num lar desorganizado, ou num ambiente de trabalho sujo, bagunçado, desorganizado. E agora o Senhor vai ajudar você a caminhar na direção de algo ordenado. Amém, queridos? Amém? Ok, uma dica então para você: comece tirando lixo. Teminha de casa para você essa semana: jogue fora o que é lixo. Amém? Jogue fora o que é lixo. Em todos os casos, lixo acumulado é um problema. Lixo. E se você precisar aprender a jogar coisa fora, minha esposa é expert em jogar coisa fora. Ela briga que às vezes eu e o Josias damos umas piadinhas na lixeira e diz: ô mãe, ô Tássia, você está jogando isso fora mesmo? E ela diz: sim, é lixo. Então, se você precisa de ajuda, fale com ela. Quando nós formos, se for coisa boa, doe, tá? Se é bom, doe. Se não presta, lixo, amém? Se é bom, doe. Se não presta, lixo. Resolvido. Quando a gente foi mudar de Cristal para Caxias, 25% a gente deixou lá na casa da minha sogra, 25% a gente doou, 25% a gente trouxe para Caxias e 25% a gente jogou no lixo. A gente se deu por conta, na hora de mudar para Caxias do Sul, que 1/4 das coisas que a gente tinha era tranqueira e lixo. E boa parte por minha culpa era tranqueira e lixo. Porque a gente às vezes fica naquela, vou guardar isso, pode ser que um dia eu precise. Querido, se você não é tão organizado que nem o Júlio ele guarda as coisas de uma forma tão organizada que fica assim: meu Deus, quando eu crescer eu quero ser assim. Ele guarda tudo etiquetadinho. Se você não é tão organizado assim, lixo, joga no lixo, porque quando você precisar de novo, você não vai achar e tá aquela bagunça, e aí só te atrapalha. 1/4 eu joguei no lixo. Quanto lixo você tem em casa? Quanto lixo você tem atulhado? Quanta coisa você tem amontoado que você não precisa mais? Mas é bom ainda essa blusinha. Dá para alguém?
Mas funciona ainda esse rádio, dá para alguém. Ah, mas não presta, joga no lixo. Amém? Agora, já que a gente falou da parte fácil, eu avisei que a parte difícil ficar para depois. Então isso foi só para descontrair, você brincar um pouco, relaxar, tá tranquilo agora, de boa. Vamos esquentar um pouquinho a chapa aqui, amém? Vamos lá. No Antigo Testamento, o povo de Deus estava num acampamento, certo? E lá dentro tinha a tenda, um espaço onde havia a concentração da manifestação de Deus, e havia uma caixa chamada Arca da Aliança, e ali o Espírito Santo concentrava e manifestava a sua presença nessa terra. Inclusive, através daquela caixa Deus agia. Para você ter um exemplo, quando colocaram aquela caixa, a Arca da Aliança, na presença de um falso Deus chamado Dagon, aquela imagem a estátua do Dagon caiu e se quebrou no meio, diante daquela arca. Porque o Espírito Santo concentrava a sua presença ali e manifestava a sua presença através daquela caixa. Por causa daquela presença de Deus no acampamento, o acampamento precisava ser limpo e as caquinhas não poderiam ser feitas lá dentro. As caquinhas tinham que ser feitas lá de fora. Ok. O acampamento precisava ser limpo, cheiroso e organizado. Diga, limpo, cheiroso, organizado, porque a presença de Deus habitava o acampamento. Porque estava a arca que tinha a presença do Espírito Santo lá dentro, estava lá no acampamento. Então não podia ter caquinho. Ok, vamos lá. Aonde está o Espírito Santo hoje? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário ou templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em... Com muito amor e carinho, dá um carinho para a pessoa e diz assim, ó, achei o acampamento do Espírito Santo aqui na terra. É você! Como que o Espírito Santo age na terra hoje? Como? Através de você. Como que os enfermos são curados hoje? Quando você impõe as mãos. Como que as pessoas entregam a vida para Jesus? Quando você ajuda ela a fazer a oração de entrega. Não é? Hoje você é o acampamento do Senhor. E nós, como igreja, somos o povo de Deus. Então, se aquela regra se aplicava ao povo do Antigo Testamento, esse princípio se aplica a nós como igreja hoje. Você pode dizer amém aí por isso? Você é o templo do Espírito Santo. E não preciso nem dizer então que se você avacalhar com a sua saúde, você está fazendo vandalismo contra o templo do Espírito Santo. Você propositalmente, você agredir a sua saúde, propositalmente, não estou falando coisas que acontecem, você está avacalhando com o templo do Espírito Santo. Meu Deus, se aquele acampamento precisava ser limpo, quanto mais hoje nós precisamos ser limpos, cheirosos, organizados, amém? Mas estou falando do lado de fora por enquanto. E o lado de dentro? E o lado de dentro? E aqui, ó. E dentro desse coração? E dentro dessa cachola? Não pode ter caquinha. Está entendendo a referência? Se tudo isso Deus esperava que eles fossem limpos e organizados num acampamento, se tudo isso Deus espera que nós sejamos limpos e organizados, o que Deus espera dos nossos pensamentos e das nossas emoções? O que Deus espera do nosso interior? Se Deus quer que a gente seja tão limpinho por fora, o que Deus espera daqui de dentro? Daqui de dentro. Meu Deus, os dejetos não poderiam ficar no acampamento, eles tinham que ser colocados lá de fora. Você sabe do que o texto está falando, né? Que eles eram para ir para fora, cavar um buraquinho. Você sabe muito bem o que eles faziam lá, né? O que eles faziam lá, não precisa falar. Você sabe, né? O que eles estavam fazendo lá fora, ele tapava depois. Ok. Tem gente que está com o pensamento cheio de dejetos.
Tem gente que está com as emoções cheias de esterco. E você acha que o Espírito Santo vai caminhar com a maior naturalidade nos seus pensamentos e nas suas emoções? Assim? Talvez hoje aqui haja alguém que seus sentimentos e emoções estão de tal forma que quando o Espírito Santo vai caminhar dentro do seu coração, ele tem que caminhar mais ou menos assim. Para desviar das caquinhas. Que está cheio de caquinha no coração, você está entendendo? Não vou falar outra palavra aqui, senão fica feio. Está cheio. Você acha que isso atrai? Os pensamentos cheios de maldade, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de coisas negativas, cheio as emoções, os sentimentos, tanta coisa ruim. Você acha que fica agradável o Espírito Santo habitar num lugar assim? Porque por fora é fácil, por fora você toma um banho, passa lá o desodorante, um perfuminho, bota uma roupinha lavadinha. Por fora é legal, é fácil, mas e por dentro? Porque o Espírito Santo mora onde? Ele mora lá no seu íntimo. E o Espírito Santo que sabe se por dentro você está cheiroso, limpinho, organizado. Ou se lá dentro está uma bagunça, um fedorão e uma sujeira. Você precisa pegar o lixo e levar para fora. Se na nossa casa tantas vezes achamos coisas inúteis dentro de casa e descobrimos, como foi o nosso caso, que às vezes um quarto de tudo que a gente tem é sujeira, imagina aqui dentro. Quanto lixo pode ser que tenha dentro do teu coração? Se você investigar tudo que você pensa durante um dia, quanto é caquinha? Quanto é cocô? Quanto do teu pensamento é sujeira que afasta o espírito e fede? Quanto do teu coração? Quanto sentimento? Quanta coisa você pensa antes de dormir? Quanta coisa você fala que faz o Espírito Santo caminhar assim lá dentro? Se caminha. Você está entendendo? Nós precisamos levar para fora. Nós precisamos limpar. Irmã, às vezes mais do que uma limpeza de pele, você está precisando de uma limpeza de alma. Meu irmão, às vezes mais do que você está precisando é um detox das emoções. Quanto lixo você está guardando aí dentro? Às vezes, infelizmente, dentro das igrejas mesmo, quantas relações mal resolvidas, quantas mágoas que ficam no coração, aquela água de bateria presa, trancada. Você precisa pôr o lixo para fora, amém? Lixo acumulado atrai o quê? Atrai escorpião, aranha, rato, serpente, barata. Lixo acumulado atrai o quê? E lixo acumulado num coração atrai o quê? Lixo acumulado no pensamento atrai o quê? Qual era a tradução de Beuzebu? Senhor das moscas. Lixo acumulado atrai o quê? Trevas. Para te tomar lá, dar aquele detox, mas a gente tem o cálice do Senhor, que alveja toda a sujeira, e do qual você só pode tomar depois que você perdoar seu irmão. A regra é clara. O cálice do Senhor é quando você perdoa o seu irmão. Eu estou magoado, mas o motivo é legítimo. Realmente me feriram. Amém? Realmente, às vezes, as pessoas são muito más e nos ferem. Você tem um motivo. Mas, mesmo você tendo um motivo para estar com mágoa, a mágoa faz mal para você. Está entendendo? Eu estou com ódio, eu tenho motivo para dar, porque o fulano... Ok? Você tem motivo para estar com ódio, mas o ódio faz mal para quem? Para você. Entende? Por quê? Porque é lixo. Porque é excremento no acampamento do Espírito Santo. Essas coisas, essas sujeiras, elas atrapalham, elas retardam o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Então,
nem que seja por amor a você mesmo, livre-se do lixo, livre-se da mágoa, livre-se do ódio, livre-se do ciúme, livre-se do rancor, mesmo que tenha um motivo sincero, porque faz mal para você continuar sentindo essas coisas no coração. Faz mal. A gente até brinca, a gente diz que a mágoa ela é uma má água, ela é tipo um ácido de bateria que fica corroendo ali por dentro. Faz mal para você. Se livra disso. Ah, mas o fulano, problema do fulano. Tire o lixo para fora. Perdoe ele, perdoe ela, para que isso não fique fervendo dentro de você. Amém? Tire isso de dentro de você. Essas coisas afastam o Espírito Santo. Bom, agora, como nós vamos fazer para resolver isso? Porque se por um lado existem pessoas sinceras que realmente têm motivos, existem pessoas que não têm motivo. Só estão com raivinha por ter raivinha. Só estão magoadinha por estar magoadinha. Tem algumas que têm motivo sincero, outras é só por bobagem mesmo. Mude esse estilo de vida. Mude esse estilo de vida de ser tão frágil. Mude esse estilo de vida de ficar magoadinho com qualquer coisa, com qualquer besteirinha, de ficar com qualquer coisa com raivinha. Leva mais na esportiva, meu amigo. Tem que levar para fora e cobrir isso. Amém? Entenda de uma vez por todas que cada vez que você fica com raiva, magoado, bravo, prejudicado, é você. Mas vamos lá então. Vamos caminhar para o fim. Número 4. Vamos para a faxina. Como cristãos, nós estamos em guerra contra a sujeira, contra a bagunça e contra o fedor. Principalmente esses que estão dentro do coração. Amém? Primeira coisa, você tem que ter uma consciência ativa. Diante dos menores transtornos, dos menores incômodos, você tem que perceber o que o inimigo está tentando fazer. O inimigo não chega com um bonecão gigante assim de raiva e entra raiva dentro de você. Parece às vezes que o diabo está brincando de montar Lego. Ele manda uma pequena raivinha, uma pecinha. Aí manda outra pequena raivinha, outra pecinha. E você vai guardando. E vai guardando. Daqui a pouco está lá o Megazord da raiva pronto. É? Então quando começar a vir as pecinhas, está vindo lá raivinha, você, opa, eu tenho que abrir um buraquinho e botar fora do acampamento. Porque se eu deixar acumular, o Megazord da raiva vai ficar pronto. Está entendendo? Perceba, é uma pequena irritaçãozinha com o marido, uma pequena raivinha da mulher, uma pequena bobeirinha no serviço e as pecinhas vão entrando. Aí você não se liga. Opa, caquinha de coelhinho, de cabritinho aqui, ó. Vou já levar lá para fora. Vou enterrar lá fora. Porque senão, daqui a pouco virá um campo minado. Você começa a sentir o fedor e você percebe que já está pisando em cima. Entendeu? Está dando para entender? É muito raro alguém que fica magoado assim e está magoado. É muito raro alguém que está com raiva e está com ódio. Geralmente as coisas vêm em pequenas doses, vão acumulando. Você tem que colocar a sua consciência no modo on e dizer, não, meu coração não é perigo não. Eu preciso limpar meu coração. Essas coisas é para fora do acampamento. Eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, eu estou livre desse negócio. Vou respirar, amém? Coloque a sua consciência no mundo. Estressou, cava um buraquinho em terra. Se magoou, enterra lá fora. Decepcionou, enterra lá fora. O acampamento do Senhor, que é o seu coração, precisa estar em ordem, amém? Não deixe as coisas simplesmente acontecendo. Você não é um animal irracional. Pega um cachorro, dá uma comidinha para ele, tira a comida dele, dá uns tapas na orelha dele. Daqui a pouco o cachorro está fazendo o quê? Não é assim? Porque é um ser irracional. Ele não consegue interromper o fluxo da sua ira. Você é um ser senciente. Você percebe a sua própria vida, a sua própria existência. Você pode lutar. Você não precisa deixar os seus sentimentos, as suas emoções correr como um rio e despencar como uma cachoeira. Você pode controlá-las, amém? Amém? Porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de você e domínio próprio faz parte do quê? Do fruto do Espírito. Aleluia! Glória a Deus.
Tire um tempo orando em línguas para que esse fruto cresça dentro da sua vida. Se dedique, se esforce. Amém? Mas o mesmo se dá com outras coisas. Por exemplo, às vezes a tristeza, o desânimo. É difícil que eles... Pum! Chegou a tristeza. Pum! Chegou o desânimo. Às vezes eles começam a vir pecinha por pecinha e vai montando o bichinho aqui dentro. Entende? E você precisa lidar logo que essas coisas começam a entrar e não deixar elas dominar o seu coração. Você precisa tomar contramedidas, até físicas, meu irmão. Está estressado? Respire. Ore. Amém? Bota o louvor para tocar. Está ficando com raiva? Vai lá no banheiro, lava o rosto. Vai falar bobagem de volta para a pessoa está te agredindo, você vai responder. Fica em silêncio. Fica em silêncio um pouco, dá uma saída. Está tenso? Relaxa, sei lá, vai pescar, toma um chá de camomila. Isso são maneiras de remediar aquele sentimento, mas nós também podemos prevenir. Qual o teu hobby? O que você faz para relaxar? O que você faz para descansar, para tirar um pouco a atenção? Teve uma época que meu hobby era esporte. Quem já teve sabe. Mas se você tem um trabalho braçal, vai fazer alguma coisa com a mente. Se você trabalha com a mente, vai fazer alguma coisa braçal. Pegue sol, pegue luz, olhe para a natureza. Mas vamos falar sério? O principal detox da sua alma é o perdão. É o perdão. Para limpar de verdade o seu coração é perdoar. Perdoar é o que vai deixar o seu coração limpinho. Perdoar é o que vai tirar todo o esterco de dentro do seu coração. É perdoar. Vai deixar você limpinho para que o Espírito Santo possa habitar. Amém? Pensa no que eu vou te dizer agora. Você só será feliz perdoando. Você só vai ser feliz perdoando. O ser humano não foi feito por Deus para ficar guardando esse esterco dentro do coração. Você só vai ser feliz perdoando. Pelo teu bem, eu não estou falando do próximo, eu não estou falando da pessoa que te machucou, estou falando de você. Você só será feliz perdoando. Você só vai encontrar paz perdoando. Você só vai descansar bem perdoando. Você só vai relaxar perdoando. Você só vai conseguir ser um bom líder de célula perdoando. Você só vai conseguir ser um bom ministro de louvor perdoando. Você só vai conseguir ser um bom pastor perdoando. Você só vai conseguir ser um bom ferreiro, engraxate, cozinheiro, merendeira, sei lá o que você faz na vida, perdoando. Amém? Perdoar é cavar o buraco fora e enterrar a caquinha lá. Perdoar. Amém? Amém? Só o perdão é capaz de deixar o seu coração cheiroso para que o Espírito Santo de Deus possa habitar nele. Conta-se que uma mulher detestava a sogra, odiava a sogra, queria matar a sogra. Então ela foi procurar um sábio da vila, encontrou o sábio da vila e disse: eu quero matar a minha sogra, eu preciso achar um jeito de matar ela, e eu preciso que o senhor me ajude. Então o sábio disse para ela: olha, eu vou te dar aqui esse veneno, só que ele para não deixar nenhum vestígio que você matou ela, para que ninguém descubra, você precisa fazer o seguinte: você precisa fazer como se fosse um chá e dar todos os dias, sem falta, às 5 horas da tarde, uma xícara de chá para ela tomar. E assim, quando ela morrer, ninguém vai descobrir que foi você, porque você foi envenenando ela aos poucos. A mulher ficou muito feliz e ela partiu então. Todos os dias, 5 horas da tarde, ela ia lá e fazia uma xícara de veneno, de chá, preparava aquele chá. E para a sogra não desconfiar, para ninguém desconfiar, ela começava a bater esse papo com a sogra e dava. Passou um tempo, ela resolveu procurar o sábio. E ela chegou para procurar o sábio aos prantos, chorando, desesperada. Ela disse: por favor, me ajuda. E ele disse: o que foi, moça? O que está acontecendo contigo? E aí ela disse: olha, é que todos os dias, para minha sogra não desconfiar, eu botava um sorriso no rosto, e eu ia lá conversar com ela, e preparava a xicrinha de chá, botava um melzinho dentro, e ficava batendo papo com ela, e aquela coisa toda. E eu fui fazendo isso 1 semana, 2, 3, alguns meses. Acontece que a gente foi ficando amiga. Acontece que agora a gente ama bater papo. E ela vai morrer, e é minha culpa, porque eu que estou envenenando ela.
E o sábio diz para ela assim: relaxa, minha filha, isso é só um chazinho de melissa. Porque o sábio sabia que o que aquela mulher precisava não era de vingança. O que aquela mulher precisava não era eliminar a sogra. O que aquela mulher precisava era liberar perdão. Porque quando ela liberasse perdão aqui dentro, o mundo aqui fora ia mudar para ela. Porque quando você perdoa, você dá espaço para o Espírito Santo agir no seu coração. E quando você dá espaço para o Espírito Santo agir no seu coração, este Espírito Santo começa a transformar a realidade e as pessoas ao seu redor. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Talvez hoje você já estava pensando em levar um chazinho para alguém. De repente você percebeu que o que você precisa fazer é perdoar essa pessoa, é liberar perdão sobre a vida dela. Quero convidar você, querido, se pode, a fechar os seus olhos, se colocar de pé. Coisa simples, querido. Você vai se colocar de pé para não ficar sonolento, você vai ficar de olhos fechados para refletir nas coisas que eu vou lhe dizer, naquilo que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Talvez a tua casa, o teu ambiente de trabalho estão uma bagunça, refletindo como está o teu coração por dentro. Talvez por dentro o teu coração está bagunçado. Talvez por dentro o teu coração está sujo. Talvez o exterior está só refletindo o que está acontecendo dentro de você. E hoje você parou e pensou assim: poxa vida, eu tenho que colocar minha vida em ordem. Minha vida está cheia de caquinha que eu fiz dentro do acampamento. O Senhor te convida hoje a segurar o corrente na mão, cavar um buraco lá fora, enterrar tudo isso, porque essas coisas não te fazem bem, essas coisas afastam o Espírito Santo da tua vida. Talvez hoje você percebeu que o Espírito Santo, o inimigo estava enviando pecinha por pecinha até montar um monstro dentro do seu coração, e você não estava percebendo. Pedacinhos de ira, pedacinhos de maledicência, pedacinhos de raiva, construindo grandes estruturas de pecado dentro da sua vida, dentro do seu coração. Ou quem sabe você hoje é um desses que tem um motivo sincero para ter raiva, realmente te machucaram, realmente te feriram, mas hoje você percebeu que esse sentimento não muda nada na vida dos outros, mas deixa seu coração fedido. Nós somos o povo de Deus. Seu coração é o acampamento do Espírito Santo. Eu quero convidar você hoje: põe para fora, põe para fora, confesse, porque o perdão, querido, é o que vai te limpar de duas formas. Uma, quando você diz eu perdoo fulano, e a segunda, quando você diz me perdoa Deus por isso. É o perdão que você pede a Deus e o perdão que você dá ao próximo. É o perdão vertical e horizontal que faz a cruz. Você perdoa o próximo, Deus perdoa você. Ei, tem sujeira aí dentro? Tem sujeira aí dentro, querido? Tem sujeira dentro desse coração? Tem mágoa, tem ódio, tem raiva? Comece a dizer: Senhor, me perdoa. E comece a dizer: eu perdoo, ABC, eu perdoo. Comece a se arrepender diante de Deus por toda a sujeira dentro do seu coração. Eu peço aos amados pastores aqui da igreja, líderes de ministério, líderes de célula, corre aqui na frente, nos ajudem a orar pelas pessoas. Ocupem toda a frente, façam uma fileira passando por toda a frente, inclusive pelas escadas. E você que deseja dizer assim: eu preciso que orem por mim, eu preciso que orem por mim, eu preciso que essa raiva saia de dentro de mim, eu preciso que essa mágoa saia de dentro de mim, eu preciso que orem por mim. Nos ajuda a perceber, Senhor, a perceber quando o diabo está tentando fixar coisas ruins no nosso coração. Nos ajuda a ser um povo que não se ofende com facilidade, Senhor, que não se magoa com facilidade, mas mesmo quando for por motivos legítimos, um povo que consegue liberar o perdão, um povo que consegue limpar o coração. Oh,
Espírito Santo, só tu pode, Senhor, só tu pode limpar os nossos corações, as nossas mentes. Nós já somos o povo perdoado, então que sejamos também o povo que perdoa. Que nós possamos replicar ao próximo aquilo que primeiro o Senhor fez por nós. Porque nós dizemos que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Mas antes de mais nada, a verdade é que o Senhor nos perdoou primeiro. O Senhor nos amou e o Senhor nos perdoou. E se o Senhor nos perdoou, nós somos o povo que perdoa. O Senhor nos perdoou primeiro. Em nome de Jesus, ficar por terra toda a fortaleza da mente. Em nome de Jesus, que toda enfermidade emocional ou física causadas por mágoas e raivas agora caia por terra em nome de Jesus. Toda enfermidade emocional, física ou espiritual causada por falta de perdão agora cai por terra em nome do Senhor Jesus. Comece a abrir a sua boca e diga: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu sou livre. Sopra o teu vento,
sobre uma determinada área da vida. Por que ela não anda, por que ela não avança? E às vezes é falta de perdão. Às vezes a pessoa está lá, ela não consegue avançar no seu cônjuge, mas de repente ela não perdoou o pai dela ainda pelo que o pai fez. Quando ela consegue finalmente perdoar o pai dela, ela começa a relacionar melhor com o marido. Porque às vezes o perdão não está só ligado no teu passado, está enraizado no passado, mas ele está dando fruto no presente. Aquela mágoa, aquele rancor. E quando você perdoa lá no passado, você corta a raiz e ela não dá mais o fruto no presente. Aquela raiz de mágoa, de rancor, de tristeza lá do passado, você tem que cortá-la para que ela pare de dar hoje o fruto de mágoa, de rancor, de tristeza dos relacionamentos que você tem hoje. Talvez durante esse culto, durante essa ministração, você sentiu um pouco de ânsia de vômito, tontura, enjoo. Eu queria que você pedisse que alguns pastores aqui orassem por você, amém? Para que nós pudéssemos ajudar você a resolver essa situação. Amém? Não saia sem receber essa oração. Aí nessa semana, uma pessoa ela me perguntou como lidar com essas situações, com essas coisas. Uma pessoa que ainda não entregou vida para Jesus e perguntando a respeito dessas coisas. Eu disse assim: cada vez, não sei você, mas eu acredito que existe Deus, existe diabo. E cada vez que o diabo tenta colocar no seu coração pensamentos negativos em relação àquela pessoa, recaídas de mágoa, recaídas de raiva, de tristeza, faça uma oração abençoando aquela pessoa. Porque aí cada vez que ele pedir para você guardar mágoa, amaldiçoar e você abençoar, ele vai pensar assim: está dando gol contra. Eu tento fazer a pessoa ficar com mais raiva e ela abençoa. Eu tento fazer ela remoer aquela mágoa e ela abençoa. Quer começar agora? Difícil, né? Mas não é impossível, porque o Espírito Santo está aqui. Se você lembra de alguém que te machucou, alguém que te feriu, alguém que te magoou, nós vamos agora orar abençoando essa pessoa, amém? Feche teus olhos e diga assim: pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do sangue de Jesus, eu abençoo o fulano de tal. Coloque o nome da pessoa que te ofendeu, que te feriu, que te magoou. Se você não pode falar em voz alta, fale baixinho. Diga: pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus, eu perdoo o fulano, beltrano, cicrano. Eu abençoo o fulano. Eu abençoo que ele se converterá. Eu abençoo que ele prosperará. Eu abençoo que ele congregará. Eu abençoo que ele terá uma família feliz. Abençoe ele. Você não tem ideia como isso limpa o seu coração. Abençoe, faça essa oração, feche seus olhos. Faça essa oração pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus. Aí você diz que você perdoa e depois você diz que abençoa. Começa a ver essa pessoa tendo sucesso, tendo bênção. Se ela não é convertida ainda, ela se convertendo, ela mudando a atitude errada que ela teve, ela sendo transformada. Quando você começa a fazer isso, meu irmão, isso abala o inferno, isso abala o inferno. Meu Deus do céu, abala o inferno. Você sempre quis saber como abalar o inferno, está aí, ó. Abençoai os que vos perseguem, disse Jesus. Orai por vossos inimigos, abençoai aqueles que vos perseguem. Saulo era um perseguidor, Estevão orou por ele. Paulo se tornou um dos maiores apóstolos. Está vendo o poder de Deus que pode fluir através da sua vida? Quem sabe o teu agressor vai se levantar como um grande apóstolo Paulo ainda. Meu Deus do céu. Estende a sua mão assim, como quem segura uma bandeja, como quem recebe algo do céu. Quero, em nome de Jesus, orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, para que essa palavra produza resultado a 100 por 1 na sua vida. E elas nunca mais abriguem, Senhor, a sujeira dentro do acampamento do Espírito, mas elas cabem um buraco lá fora e enterrem em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que elas nunca mais guardem esses sentimentos, mas, Senhor Deus amado, que elas saibam logo se desfazer deles, e que eles sejam abençoadores, a ponto de que o diabo nem tente mais lembrá-los das mágoas, porque sabe que se lembrá-los das mágoas, eles abençoarão, porque já perdoaram, porque primeiro foram perdoados. Assim eu oro e abençoo em nome de Jesus.